diz que agora, então o menino foi separado. Quem separa esse menino é Deus. E tem algumas pessoas que questionavam, porque eles não entendiam nem o que significava o nome do menino e nem a ordenança que Deus tinha dado. Então todas as vezes que Deus vai fazer algo na minha vida extraordinário, Ele vai pedir que eu faça algo. Ele vai me dar uma ordem e vai dizer: eu quero que você faça isso. Eu quero que você faça o que eu estou mandando, para ter um resultado ali na frente. Então Deus colocou o nome do menino de Sansão. E no original o nome de Sansão quer dizer pequeno sol. Por que pequeno sol? Porque o povo de Deus estava numa decadência tão grande que a luz de Deus não conseguia mais iluminar o seu povo. O povo estava completamente cego, estava distanciado da verdade. Deus não conseguia mais se aproximar para manifestar o seu poder e a sua glória. Quando nós falamos de glória de Deus, o ser humano só pensa numa coisa: que Deus me abençoe, me toque, me cure, me salve. Mas não é assim. Para Deus manifestar, a glória de Deus começa a manifestação lá no céu. E Deus começa a vir lá de cima. Olha aí, a atmosfera, esse é céu. Ele vem passando nas regiões por onde Deus começa a manifestar, do trono de Deus, até chegar em você. Ele tem que manifestar a sua glória, não só na tua vida. Ele começa a manifestar no terceiro céu, que é a de Deus, no segundo céu, que é os estelares atmosféricos, esse céu que nós vamos, o céu azul. E até que chega aqui na terra. Quando a manifestação de Deus chega aqui na terra, não toque em você primeiro, porque a terra está sentindo a aproximação do próprio Deus. A terra está sabendo que Deus está vindo. É um mundo cheio de Deus. Lembra? Deus colocou o lumiar maior que o sol para governar o dia e o menor, a lua, para governar a noite. Quando Deus se aproxima para manifestar o seu poder e a sua glória aqui, não existe mais sol nem lua, porque o sol e a lua perdem a sua claridade. Toda a terra sente. Então Deus vem com a sua glória, manifestando o seu poder, a sua misericórdia, até chegar em você. Ele toca, ele vem aqui na terra, no globo terra, e a terra sente o poder e a glória de Deus. E daí começa a manifestar a misericórdia de Deus. As árvores começam a multiplicar, as marés começam a multiplicar os seus peixes. Sim, é isso que a Bíblia diz. Tudo começa a mudar, e a vida de quem serve a Deus começa a ser prosperada já lá no campo, aonde plantou a semente. De repente a presença de Deus vai vir, vai entrando na casa, vai entrando na família, e essa pessoa e essa família começa a ser abençoada, porque Deus está trazendo a sua luz para iluminar todos aqueles que estão debaixo das trevas. A Bíblia diz que Deus colocou o nome do menino de Sansão, pequeno sol, porque Deus estava querendo trazer luz de volta para o seu povo. E a Bíblia diz que então Deus deu a ordem: menino não pode beber bebida forte, nem tocar em coisa imunda, corpo novo, e muito menos passar na palha sobre a sua cabeça. Alguém já perguntou? Eu fico dizendo para alguns, eu digo: se você diz que é crente, se você diz que tem o chamado de Deus e não cumpre com esses três mandatos de Deus na tua vida, é sinal de que você não tem chamado. Você não cumpre esses três mandatos do Senhor aqui, dentro desse livro, é porque você não tem chamado. Talvez alguém diga assim: não, o que é isso, irmão? Se eu passar na palha na minha cabeça, eu não sou chamado por Deus. Eu estou falando aqui numa linguagem bíblica, tá bom? Discernimento espiritual aqui. Linguagem bíblica. Por que Deus disse para Sansão não beber bebida forte? Hein? Nós sabemos que os reis, eles faziam seus banquetes e tinham que ter muito vinho. E o vinho tirava a consciência, e tira até hoje do ser humano. E uma coisa que quem bebe bebida forte não perde só a consciência, mas perde a responsabilidade que tem. Esqueça dessa responsabilidade. Você já andou com alguém chega em carro na tua casa completamente embriagado e diz para você: bata aí, vou fazer uma corrida, vou te levar onde você quer. Você já pensa na hora: eu não vou chegar em lugar nenhum. Onde é que eu vou chegar com esse camarada assim? Porque essa pessoa é chamada de ébrio. A pessoa que é ébrio é uma pessoa que está
assume responsabilidade. Então ele disse: não beba bebida forte. E segundo, ele disse: eu não quero que tu toque em coisa morta. Até parece que é tocar em defunto, né, irmão? O primeiro pensamento que vem na nossa mente é dizer tocar em defunto, porque também era uma forma de se contaminar, tá bom? A Bíblia, Sansão foi lá e pegou o mel do animal que estava morto, que tinha matado o leão, pegou o mel e comeu, né? E alguns teólogos chegam a dizer que ele começou a desobedecer ali, mas a Bíblia diz que ele não tocou no animal. Ele pegou uma vara e tirou o mel. Quando se pega com a vara, eu já preguei isso para vocês, sumo sacerdote, quando fazia o sacrifício, ele pegava o isopo, mergulhava o isopo no sangue, em cima do altar, e ele não podia mais tocar com a mão, porque se ele tocasse com a mão, ele contaminava o sangue. O que ele fazia? Ele pegava uma vara, e com a vara ele tirava o isopo do sangue. Então o sangue que estava no isopo escorria pela vara e vinha até a mão do sumo sacerdote, ele não contaminava. Sansão também tirou o mel com a vara, não se contaminou. Ele tinha que tocar diretamente no corpo morto, porque o texto aqui diz, quando o Senhor diz: eu não quero que tu toque em coisa morta, é que nem crente, quando fica lembrando do passado. Não tem quando alguém comete alguma coisa contra você e você perdoa a pessoa? Tá bom, te perdoei. Tá bom? Tá perdoado. No outro dia a pessoa vem, a pessoa que perdoou continua tocando no passado da pessoa, mas não perdoou, está ressuscitando defunto, está levantando coisa morta. Essa pessoa não consegue progredir nunca na vida. Por quê? Porque ela dá o perdão e no outro dia condena a pessoa, porque está levantando cabeça, está abrindo a cova de coisas do passado. Irmãos, se tem um poder, nós temos uma tradução na teologia, que nós temos 3 poderes de visão, tá bom? Na horizontal e as duas lateral. Esse poder de visão que nós temos. É impressionante que nós temos também no mundo espiritual, nós temos 3 poderes de visão, ou seja, na nossa vida em si, nós temos o presente, o passado e o futuro. É impressionante que o diabo, ele se sustenta em uma só. Ele sempre vai se sustentar no teu passado. A pessoa que quer tocar em coisa morta ou ressuscitar coisa lá no passado, é porque ela não está sendo destruída por Deus, que é alguma coisa errada. Porque o diabo está levantando o nosso passado para tentar nos condenar no presente que nós vivemos, para nós não chegar no futuro que Deus tem preparado para nós. Mas a Bíblia diz que Deus, ele não se baseia no teu passado. E Deus também, ele não se baseia no teu presente, que é hoje. Deus, ele olha para o teu futuro, no dia de amanhã. Porque Deus sempre vê o teu amanhã, ele não vê o hoje. Hoje você pode ter fracassado, pode ter perdido a bolsa, hoje a enfermidade pode ter te machucado, pode ter fechado a notícia, chegou para você, não era boa. E Deus está dizendo isso mesmo. Essa noite você vai chorar, mas pela manhã bem cedo vai vir a alegria de Deus na tua vida. Porque o Senhor Jesus, ele é a estrela da manhã. Ele vai ser contigo pelo perdão. Vocês sabem que Sansão, ele teve 3 quedas, né? Ele deixou a vaidade entrar. Quem escuta esse nome Sansão, já vou terminar. Quem escuta a palavra Sansão, de pegada já imagina um Superman, não é? Imagina aquele homem de Hollywood forte, de olho azul, né? Cabelo que chega a fazer assim, opa, né? Mas a história bíblica é bem diferente. A história bíblica chega a dizer que Sansão era raquítico. Era um homem que olhava e era mais firme do que uma maleta ali, ó, para nós aí. Estou brincando. Mas eu acho que ele era igual uma barraca, assim, ó, bem pequenininho, bem magrinho. E aí, sabe por que os filisteus não sabiam que Deus tinha feito uma aliança com Sansão? Eles não sabiam que Sansão não tinha sido fruto da carne e do sangue. Não foi de um ato sexual, não. Foi uma unção de Deus que veio sobre a esposa de Manoá, e a promessa estava ali. Eles não sabiam disso. Quando eles olhavam para Sansão, eles viam aquele homem raquítico, magro, o braço parecia um dedo. E daí os filisteus afrontavam ele, disse que trancaram
disse: se vocês não abrirem, vou deitar e vou dormir, hein? Ele disse: antes que tu levante, nós te pega. E a Bíblia diz que Sansão deitou e dormiu. E antes que o dia clarear, se levantou, chegou no portão da cidade, porque eles não achavam que aquele corpinho raquítico tinha dentro dele a virtude e o poder do Espírito Santo. E os soldados dos filisteus só aguardando, eles vão dormir, ficaram a noite inteira esperando para dar o bote. E quando Sansão saiu da casa, da onde ele estava, ele disse: agora nós pegamos ele. O portão está fechado, não vai ter para onde ele sair. Lá vem o raquítico todo magrinho, e ele chega lá no portão da cidade, de ferro, de bronze. Ele abraça o portão e eles estão dizendo: ué, tá doido? O que ele vai fazer? Ele pega e abraça o portão de bronze, ferro, e arranca e levanta. E ele fica: ué, o que deu ali? Ele coloca o portão nas costas, e a Bíblia diz que ele sobe um pico do alto monte e deixa o portão lá em cima. Quem sabe ele está dizendo: vocês acharam que eu era fraco, né? Eu sou mesmo, mas o Deus que me chamou, ele é forte. Porque eles olhavam para Sansão e viam em Sansão uma pessoa crítica. Quando nós lemos o texto, nós não nos aprofundamos na história, ficamos sem esse conhecimento. Era igual Jesus, quem lê Isaías 53. Eu sempre via as imagens de Jesus, os quadros. Nós mesmo, na nossa família tinha quadros de Jesus em casa, aquele homem bonito. Nossa, não deve tirar esse homem aqui, olho azul. Ele olhava para esse quadro aí, eu estou ficando hipnotizado. E a gente sempre imaginava que Jesus era aquilo ali. Sabe por que quando nós entramos no texto do livro de Isaías 53, olha só como começa o texto. O texto diz assim: e ele foi arrancado da terra como uma raiz. Você já arrancou uma raiz? Eu já. Tinha mandioca lá no nosso sertão, arrancava a raiz de mandioca, vinha toda encarnuchada, cheia de terra, tinha que separar a raiz do caldo, não é? Depois jogar água, limpar, descascar, aí aparecia a beleza do fruto, que era o aipim, o mandioca, como chama, né? O texto diz: e ele foi arrancado da terra como uma raiz. E a Bíblia diz assim: e quem olhava para ele não via beleza e nem formosura nenhuma. Isso é a Bíblia que está dizendo. Então quem olhava para Jesus dizia: é filho de José aí? Só. Mas tu não veio muito parecido com teu pai e tua mãe, não, hein? Com quem está parecido? Teu tio? Ele é? Tu é que pensa. Mas tu não tem parecido? A mulher de José que tu é parecido? Ele disse: não sou parecido não, José? Tá bom. E com Maria? Ele disse: Maria muito menos. Aí ele perguntava: de quem que você acha que eu sou parecido, meu pai? Nem que teus irmãos, tu não é? Ele dizia: que você está certo, porque eu sou parecido com meu pai, e meu pai habita lá em cima no céu. Não tinha parecência com ninguém aqui, não é? Era assim com Sansão. Eu olhava para ele, não via nenhuma beleza ou formosura. E pegaram Sansão. A obediência de Sansão, enquanto Sansão guardou ela, foi com Sansão. Mas quando o cabelo foi cortado, e aqui não encerra a mensagem. Então eles disseram: agora nós acabamos com Sansão, porque a sua força está no seu cabelo. Não é propriamente cabelo, mas nas suas 7 tranças. As 7 tranças, elas se referem a um candelabro que estava dentro do templo sagrado. Aquele candelabro se chamava de menorá. Era onde tinha as 7 lâmpadas de Deus, ou as 7 manifestações do Espírito Santo. Então, no capítulo do livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2, lá está escrito as 7 manifestações do Espírito Santo. O Espírito de Deus vinha sobre a pessoa com conhecimento, inteligência, sabedoria. Ela vinha para dar poder e também temor. As manifestações do Espírito Santo se representavam naquelas 7 hastes que estavam ali, onde o sumo sacerdote da Dodoém, ele acendia aquela lâmpada. Por quê? Porque ali dentro tinha um óleo que pegava fogo. Era um fogo que só tinha dentro do templo. Fora do templo não tinha fogo. É igual aqui nessa noite. Existe um fogo aqui dentro e só existe aqui dentro. Lá fora não. Que é o fogo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que esse candelabro chamado
Sansão, era de onde vinha a força de Sansão, a obediência ao mandamento do Senhor. A Bíblia diz que Dalila foi lá e passou a navalha, porque Sansão disse: a minha força está nas minhas 7 tranças. Ninguém nunca tocou, que nem nunca deu água, ninguém nunca cortou meu cabelo. Por quê? Porque o Senhor me deu uma ordem que eu não posso passar navalha sobre a minha cabeça. Ela deixou de pegar, e ela deixou de dormir no seu colo e cortou as 7 tranças. Ela fez errado. Não era para ela ter cortado as 7 tranças, era para ela ter rapado o cabelo. Eis o erro da vida. Ela cortou as tranças, e naquele momento os filisteus bateram, e Sansão disse: mais uma vez me levantarei, me erguerei e derribarei os meus inimigos. E naquele dia os filisteus tomaram posse de Sansão, arrancaram seus olhos. Irmão, por que cortou o cabelo? Não, porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Contou um segredo, que aquele segredo era para ele, para o seu pai e para sua mãe. E ele contou para Dalila. E ele teve o cabelo, as 7 tranças cortadas. O candelabro que representava o óleo que aí na sua cabeça foi cortado. E o óleo já não estava mais ali por causa da desobediência. Levaram Sansão com seus olhos arrancados e colocaram para se alegrar lá no templo de Dagon, aonde os filisteus homenageavam Dagon, dizendo: Dagon nos deu o nosso inimigo, que feria os nossos soldados, destruía nossos campos e arrastava portões da nossa cidade. Mas os filisteus não sabiam de uma coisa: que se não arrancar a árvore pela raiz, a raiz pode brotar um novo ramo. E a Bíblia diz que Sansão estava lá agora numa moenda. Eu fico impressionado, porque moenda faz parte da tua vida e da minha. O que é uma moenda? Ah, você sabe lá quando tem aquelas festas de bolão, não tem aquela moenda que faz água de cana de açúcar, chamada guarapa. Então tem aquela pedra girando com aqueles bois, não tem? Girando e moendo aquela cana que é colocada na moenda. Moenda é aquela pedra redonda. E a Bíblia diz que colocaram Sansão na moenda, tiraram as jumentas que estavam girando e colocaram Sansão ali para girar aquela pedra. E isso é maravilhoso, porque quando Deus te coloca na moenda, quando Deus me coloca na moenda, é a mesma coisa que Jesus lá no monte do Getsemane, aonde está dizendo a Bíblia que naquele lugar existem muitas oliveiras. Oliveiras é fruto, é uma árvore que produz azeitona. E a Bíblia diz que lá em cima Jesus estava orando. Ele sentiu então a angústia da morte, e ele começou a transpirar gotas de sangue. O seu suor começou a se transformar em sangue. Sabe por quê? Porque Jesus estava sentindo que ele ia ser passado pela moeda da crucificação. Ele ia ter que carregar a coroa de espinho, a cruz pesada dos seus ombros. Sabe para quê? Só para te aliviar, deixar você livre para conseguir vencer a tua jornada, a tua batalha, a tua luta. Jesus passou pela moeda lá no Getsemane, e a moeda vai moendo, e quando a moeda vai moendo, sabe o que faz? Ela faz um processo de reciclar, tira o suco que é bom, o azeite, e joga o bagaço fora. Era isso que Sansão estava fazendo. Deus estava dizendo: Sansão, eu vou tirar o que não presta para fora, mas o óleo da unção está dentro de ti. Quando tu clamar e botar o nome do Senhor, o Espírito Santo novamente vai vir sobre ti. E eu, Senhor, serei contigo para me dar os teus olhos, me dá o meu povo, os que serão assassinados, o meu nome vai ser glorificado. Colocaram Sansão na moenda, e ele estava girando. E o tempo foi passando. E o cabelo foi crescendo. Era para que rapar. E o cabelo foi crescendo, mas os seus olhos não viram. Ele sentia o cabelo crescer. Estou falando que o cabelo crescer. Você entende o que é cabelo crescer? Então quer dizer que não foi uma semana, nem um mês, nem só um ano, não. Foi um tempo bem longo. O cabelo dele foi crescendo, e ele foi rodando aquela moeda. E o cabelo foi crescendo. E a Bíblia diz que ele começou a sentir a força. Que força? Se a força dele vinha do Senhor. Então quer dizer que no tempo que ele estava na moeda, ele começou a buscar o Senhor novamente, fazer um concerto com Deus. Ele estava agora dizendo: Senhor, o Senhor me escolheu no ventre, me gerou no ventre da minha mãe, onde a minha mãe não tinha possibilidade nenhuma de ter filho. O Senhor deu filho para ela, dizendo que eu ia ser juiz no meio do teu povo, para tirar esse tempo de trevas, porque o meu nome é a pequena luz, é o pequeno sol. E eu estou aqui, Senhor, deixa aqui a luz do sol que o Senhor colocou em mim.
Levaram Sansão agora para alegrar aqueles que se diziam ser adoradores de Dagon. Mas ele não sabia que a presença de Deus já estava novamente com Sansão. Quando Sansão se apresenta, ele está lá sendo empurrado para trazer alegria, e de repente eles colocam Sansão nas colunas principal. E Sansão pergunta para o moço que está o levando: eu estou palpando o que aqui? Ele disse: aí é a coluna do tempo. Sansão disse: e se essas colunas caírem? O moço disse: se essa coluna cair, morre todo mundo, eles e nós estamos aqui embaixo. Sansão disse: então tá. Sansão já estava sentindo que a morte era certa. Depois ele perdeu os olhos, fica todo esse tempo escravizado, e agora se apresentar a Dagon, ele exigia um sacrifício humano. Sansão sabia que o próximo passo dos filisteus era sacrificar ele. E Sansão disse: antes que vocês me sacrifiquem, eu vou pedir para Deus me vingar dos meus 2 olhos que vocês arrancaram. E a Bíblia diz que Sansão faz uma oração rápida e diz: Senhor, peço que o Senhor devolva a minha força, para que eu me vingue dos 2 olhos que eles arrancaram de mim. Porque eu era um pequeno sol, mas agora sou um sol que não enxergo mais a luz. Mas que através da minha vida, o teu povo, o meu povo, possa enxergar a luz de Deus sobre as suas vidas, sobre a sua casa, sobre as suas famílias. E a Bíblia diz que Deus estava esperando. Por quê? Porque o projeto de Deus através de Sansão era para libertar o seu povo. Ei, não importa, seja na tua vida ou na tua morte, se Deus prometeu de libertar a tua casa, a tua família, Deus vai cumprir com a sua palavra. E tudo quanto ele profetizou vai se cumprir na tua vida, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Seja na tua vida ou na tua morte. A Bíblia diz que Sansão agora se acalma das colunas e diz que o Senhor, Deus, me permita me vingar dos meus olhos e que morrem, e também os filisteus. Ele empurra as colunas e diz que todo o templo, todo o aerópago vem abaixo, com milhares de pessoas. E a Bíblia diz que mais foram o que Sansão matou na sua morte do que quando ele estava em vida. O que eu entendo com isso? Eu entendo que Deus, quando Ele te chama, quando Ele faz uma promessa, quando Ele diz que você vai ser um pequeno sol, pode ter certeza, não vai ter sol nenhum que vai brilhar mais do que o sol da justiça de Deus que está sobre a tua vida. Eu tenho certeza